No livro de Apocalipse, no capítulo 13, e no versículo 9 e 10, está escrito assim: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Eu desejei muito fazer uma live a respeito desse assunto, né? O mundo em cativeiro. Tentei fazer, mas infelizmente com muita chuva a transmissão fica muito ruim. E aí eu preferi gravar esse vídeo. Espero transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração para sua edificação. Então aqui diz assim que se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, não sei se você já percebeu, você sabe aqueles instrumentos que coloca na boca dos cavalos? É o bridão, o freio, né? E também aquelas coisas lá, o cabresto, né, que chama. E aí eu fui olhar a respeito daquilo, porque tinha no meu coração uma palavra que dizia o seguinte: não sejais como a mula, nem como o cavalo, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freios para que eles te obedeçam. Para te obedecer, os cavalos, as mulas, precisam de freios, né? E de cabresto para poder te obedecer. Então é interessante como aquela palavra, ela está falando com nós, com qualquer pessoa que está lendo aquilo. A Bíblia está dizendo para ele: não sejais como um animal que precisa ser guiado dessa maneira. Interessante é que Deus diz ali naquela palavra que Ele não quer nos guiar desse jeito, que Ele não quer nos conduzir na vida dessa maneira, como se nós fôssemos um animal. E muitas vezes nós, os crentes, temos esse costume de não tomar nenhuma iniciativa com respeito às coisas de Deus, mas querer que Deus nos force a fazer aquilo que Ele quer. Quando, porém, nós queremos fazer a nossa vontade, não tem problema nenhum. Nós estamos prontos para tomar qualquer iniciativa que for preciso. Então, eles acham assim. Então, para obedecer a Deus, tem que ser guiado que nem um animal, né? Através de freios e de chicote ou coisas desse tipo. E Deus diz que não é dessa maneira que Ele nos quer. Você sabe como é que um animal é guiado? Como é que se monta num cavalo para guiar um animal? O animal, no caso o cavalo, se você olhar eu estive olhando na internet, os freios, os bridões, né, que usa na boca, aquilo parece instrumentos de tortura. Se você olhar bem, são ferros, né, com argolas e com coisas. Se você olhar aqueles instrumentos ali fora da boca do cavalo, se você pegar eles na mão, aquilo parece instrumentos de tortura. E o mais interessante é que aqueles instrumentos, que um animal, um cavalo e uma mula, ele é guiado só daquela forma, pela dor. Aqueles instrumentos causam desconforto e dor no animal. O freio, por exemplo, chega a ir contra o céu da boca do cavalo para fazer. Então é através da dor que ele é guiado. Eu vi um dia um americano fazer uma pregação que eu procurei muito depois na internet. Eu procurei, mas não achei mais. Onde ele mostrava um instrumento que se coloca na boca do cavalo que era proibido nos Estados Unidos. Dizia assim, porque quando o cavalo é muito rebelde, aquele ferro chegava a quebrar os ossos da cara do cavalo. E ele diz assim, então quando a gente é rebelde, Deus coloca isso em nós, ele dizia assim. E ele dizia que ele tinha uma égua que era muito obediente e que não precisava botar aquilo, né?
que ele colocava lá somente uma corda no pescoço dela, uma coisa, tudo mais, batia lá e ela ia tranquilo. E ele dizia assim que essa é a maneira como nós deveríamos ser guiados. Porém, não vamos entrar nesse mérito, né? Porque aí tem toda aquela questão dos direitos dos animais, da proteção de animais, que não é assim, enfim. Vamos levar a coisa pelo modo como Deus está vendo o mundo, como está vendo como é que funcionam as coisas. Então, um animal como um cavalo e uma mula são guiados através da dor, pela dor. Muito bem. Eu fico pensando assim, toda vez que Deus falava com o povo dele, com Israel, Deus falava para eles que eles caíam em pecado, Deus largava eles de mão, eles caíam na mão dos inimigos e começavam a sofrer. Então, a última consequência que Deus trouxe, né, para o povo, aquele cativeiro lá da Babilônia, foi mandar o povo, uma nação inteira, para a prisão. Né? Porque o que Deus diz? Bom, vocês não me obedecem pelo bem, vocês não querem me obedecer, então vou largar vocês de mão e vocês vão obedecer, então, aos seus senhores. Então, na questão do sábado, ele dizia assim, olha, deixa a terra descansar no 7º ano, me obedeçam. Então, isso é apenas um exemplo, né? Então, quando eles disseram, tá, então vocês não querem obedecer, eu vou mandar, vai vir uma nação, vai levar vocês daqui cativeiro e a terra irá descansar. Não 1 ano, mas 2, 3, 4, 70 anos essa terra vai descansar. Porque vocês não quiseram fazer isso pelo entendimento que eu estou dando para vocês. Agora, através da dor e do sofrimento, eu vou botar vocês numa prisão e então vocês vão fazer essa terra descansar como eu tinha mandado. Como isso acontece individualmente, com uma pessoa, comigo, com você, com qualquer pessoa, Deus faz isso com uma nação, com a sua nação, com o seu povo e com o mundo inteiro. Então agora é interessante perceber que o mundo inteiro está em cativeiro. É impressionante você ver. O cativeiro é confinamento. O cativeiro é o confinamento, é a perda da sua liberdade. Cada um para suas casas, em prisão domiciliar. Assim está o mundo inteiro hoje em cativeiro. Né? Por quê? Por causa dos seus pecados. E muita gente acha que as coisas vão passar, que tudo ficará ao normal. Eu não sou profeta e também não sou candidato a falso profeta. Eu examino e lido com essas coisas segundo a visão que a Bíblia nos dá. É preciso compreender que a grande tribulação é um tempo de ira onde Deus retribuirá aos ímpios, ao mundo dos ímpios, a dor no lugar do prazer que eles tiveram, como ele diz para aquela Babilônia, né? E lembrou-se Deus de Babilônia, dos seus pecados, e tanto ela em delícias esteve, ela passou tanto tempo em delícias, em festas, desfrutando do bem, agora vamos dar a ela o cálice da ira de Deus, vamos dar dobrado em dor. Então, a gente pode imaginar que o mundo, de alguma forma, ainda voltará a ter carnaval, ainda voltará a viver de festa e de prazeres, mas a verdade é que o tempo da grande tribulação é um tempo de ira, de castigo, de dor. Eu quero lembrar para você o seguinte, agora eu vou entrar num assunto muito importante, muito profundo, um assunto muito contundente, que está também integrado um pouco com a política. Você lembra que até pouco tempo atrás, os Estados Unidos era a maior potência da face da Terra? Você vai dizer, não, mas ainda é, claro que é. Os americanos ainda é o país mais rico, é o país mais poderoso militarmente, enfim, ele ainda é o primeirão em tudo,
poderoso em tudo. Só que ele não está mandando em nada. Há alguns anos atrás a gente vinha falando e sempre ouvindo reportagens e tal, que a China queria a liderança do mundo. E os americanos zombavam disso, capaz, nunca que a China vai liderar o mundo. Hoje, quem está dando as cartas no mundo é a China. Hoje os americanos não apitam nada, eles não mandam nada. A gente não tem visto nenhuma atitude diante dessa pandemia de vírus que veio da China. Não vimos atitude nenhuma positiva dos Estados Unidos contra isso. Na realidade, os Estados Unidos estão sofrendo tanto como qualquer outro país do mundo. Eles são mais ricos, eles vão passar um pouco tempo mais para sofrer as consequências disso. Agora eu quero lembrar para você que nós, no nosso tempo, vimos a nação, os Estados Unidos, cair e a China se levantar como potência dominante do mundo. Mas como isso começou? Quando a gente lê os livros de muitos autores americanos, eu vi eles dizendo, os americanos começaram assim a ensoberbecer, tiraram as Bíblias das escolas, proibiram oração, né, a Deus dentro das escolas. Ultimamente, eu tinha feito há alguns anos atrás não sei se foi um vídeo ou alguma coisa que eu escrevi num dos meus livros que eu escrevi, onde ultimamente, as pessoas estavam entrando na justiça contra Deus. Se alguém colocava um monumento da Bíblia em algum lugar, então alguém entrava na justiça para fazer um monumento ao demônio naquele mesmo lugar, ou entrava na justiça para alguém tirar aquilo dali. Aí você pega, vê assim, quer dizer que começou por aí. Quantas vezes? Então, você olha na nota de $1, está escrito ali, em Deus nós confiamos. E a gente achava aquilo uma coisa extraordinária, era bonita, era maravilhoso. Mas depois aquilo perdeu valor, porque o dinheiro falou mais alto, a nação falava mais alto. Então, era dessa maneira que Deus estava sendo retribuído o favor que ele tinha dado àquela grande nação protestante, que é os Estados Unidos e que sempre foi. A gente olhava para os Estados Unidos como uma nação exemplar, uma coisa extraordinária, mas hoje você olha para lá, como eu olho para os americanos hoje, como eu olho para a Bolívia, como eu olho para qualquer outro país da Europa. É um país que está totalmente envolvido, está totalmente corrompido pela política, como aqui no Brasil. Ali está um homem, o presidente Donald Trump, que também não consegue governar também. Que também ali tem as mesmas agonias que o nosso presidente passa por aqui. Porque uma coisa é certa, eu não sei como, mas o comunismo ressurgirá no mundo com uma força muito maior do que aquilo que a gente pensa. A gente fica dizendo, mas isso passou no Congresso, mas vai passar. Está escrito na palavra de Deus que o anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. Ele vencerá os santos. Durante 3 anos e meio, o anticristo fará guerra ao povo de Deus, a Bíblia se levantará contra tudo o que se chama Deus ou que se adora. Então, tudo o que a política do demônio, tudo o que é a política da esquerda, tudo o que o comunismo fizer, irá prosperar sim nesse tempo. Porque quando nós tivemos a liberdade, não demos valor. Agora você imagina se agora, o que acontece agora? Se nos americanos agora, não, vamos agora voltar a ter a Bíblia dentro das escolas. Vamos agora votar para que as escolas agora comecem a orar. Você pode botar Bíblia, você pode entupir as salas de aula de Bíblia, você pode orar, você pode clamar, você pode dizer assim, eu vou estabelecer oração não somente dentro das escolas, mas também dentro das repartições públicas. Você pode fazer o que você quiser, o seu tempo acabou, o seu tempo passou, isso já era, agora as condições são outras.
Agora as condições são outras. Agora o freio está posto para frear a iniquidade daqueles que se levantam contra Deus. Agora o freio está posto, os bridões, aquele instrumento de dor e de tortura, vai sim levar você à oração, vai sim levar você ao jejum. A dor que você está sentindo vai levar você ao jejum, levar você à oração, levar você a ler e estudar a palavra de Deus, mas fique sabendo de uma coisa, a situação está estabelecida e não vai mudar. Você vai agora fazer isso pela dor. Porque você não quis obedecer a Deus quando você tinha paz, quando você tinha liberdade, quando Deus disse assim, sob minhas vistas te darei conselho, guiar-te-ei com os meus olhos, te darei conselhos, te farei seguir, te farei andar, te farei caminhar, te farei andar e ter vida, e vida com abundância. Vida com abundância de paz, vida com abundância de saúde, vida com abundância de alegria, vida verdadeiramente como Deus idealizou para nós. Agora, o mundo todo está em cativeiro. Você está vendo que eu estou fazendo essa live daqui de dentro da minha loja. A loja está fechada. Mas eu oro a Deus, eu não fico dizendo, ai meu Deus, abre minha loja, ai meu Deus, abre minha loja. Eu não sei, o meu olhar está posto em Cristo e no fim do mundo e na salvação da minha alma. Eu digo, faça-se a tua vontade, Senhor. Deus colocou o mundo em cativeiro, pegou os carnavalescos e botou em casa. Pegou as festas de funk, de rock, de todo mundo e botou em casa. E você pode zombar e dizer, não, mas ainda há um pouco de carnaval aqui, há um pouco de carnaval aí. Mas eu não me importo com isso. Eu sei que as coisas não vão mudar e vão mudar. Porque aqui está a paciência e a fé dos santos. Elas vão mudar para aqueles que sempre tiveram Deus no seu coração. Elas terão a proteção divina. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso é o que faz uma pessoa que anda com Deus, que não precisa de freio nem de cabresto, que não precisa ser guiado através do chicote, sendo maltratado, você precisa que a guerra esteja perto de você para você botar um jejum, para você voltar a fazer o que era antes, para você ler a Bíblia, para você obedecer a Deus. Se o mundo, eu tenho dito, eu fiz isso uma live, eu disse, se o mundo voltar ao que era antes, meu Deus, ele vai voltar muito pior. Eu não gosto de falar muito, eu estou fazendo esse vídeo, mas eu não gosto, eu faço isso porque sinto um dever com a minha consciência, um dever diante de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Aqui está falando de duas coisas, né? De que todo mal ele tem um pagamento. Todo mal ele recebe a sua justa retribuição, né? É assim que está escrito. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, como todo mal tem a sua retribuição, Deus está falando isso em relação ao mundo, né? Ao mundo no fim dos tempos, aonde a besta e o falso profeta e esta Babilônia maldita em que o mundo se tornou, né, serão punidas, né, quando Deus disse que se lembrou de Babilônia, do sangue dos profetas que ela derramou, então Deus vai retribuir, Deus vai dar aquilo a ela, né? A gente tem aquele costume de achar que todos os pecados vão ser pagos no inferno, mas não é assim. Eu acredito naquele ditado que diz, aqui se faz e aqui se paga.
E isso é verdade, isso está de acordo com o que a Bíblia ensina, que Deus faz justiça e juízo na terra. Por que que aqui se faz e aqui se paga? Porque a forma de Deus castigar os homens aqui na terra é uma tentativa de corrigi-los para trazê-los à salvação. Então, quando Deus pune um homem, um crente, um filho dele, ou mesmo um ímpio, é uma punição para correção, né? Para ver se ele se arrepende. Quando essa pessoa não se arrepende, o inferno, na realidade, é para aqueles que não tiveram conserto, né? Aqueles que a correção não foi, mas o que se faz aqui na terra é aqui mesmo que a gente paga. A gente paga e recebe como o mundo vai receber. Por exemplo, o mundo conhece o amor de Deus, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, esse tal maneira, a gente sabe que Deus amou muito. Então, hoje, todo mundo sabe o que é o amor de Deus. O mundo conhece o amor de Deus. O que o mundo não conhece é a ira de Deus. O mundo ainda não conhece a ira de Deus. O mundo conhecerá a ira de Deus no tempo da grande tribulação, né? Nos últimos 3 anos e meio, ou no decorrer daqueles 7 anos da grande tribulação, o mundo conhecerá então a ira de Deus. Hoje ele só conhece o amor, mas eles conhecerão a ira de Deus derramada do céu, manifestada do céu sobre toda a impiedade dos homens. Então, é por isso que aqui está dito assim, se alguém levar em cativeiro irá. E outra coisa, quando fala aqui estão a paciência e a fé dos santos, é isso que me preocupa, né? É isso que me leva a fazer esse vídeo, né? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Jesus tinha dito que quando essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos olhar para o céu, nós deveríamos olhar para cima. A Bíblia ensina para nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. A Bíblia, Deus diz lá no Velho Testamento, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Jesus diz assim, olhai para mim também. Então Jesus também chama. A Bíblia nos manda olhar para Jesus, olhar para Cristo, olhar para o céu, olhar para as coisas de Deus. Mas o que acontece, e aqui é onde reside a minha preocupação de falar sobre este assunto, né? É que aqui está a fé e a paciência dos santos. A paciência e a nossa fé está exatamente nas promessas que Jesus Cristo fez para nós. Mas o que acontece? O que acontece é totalmente estranho, né? O que eu vejo, por exemplo, eu também tenho celular, como todo mundo, eu também tenho Facebook, eu também tenho um YouTube. Eu também fico vendo essas coisas, ainda que eu não participo de tudo, mas a gente vê ali. E o que a gente vê é as pessoas atoladas até o pescoço com a política. E o mais triste disso é que, pelo menos, acho que é por causa do meu perfil, daquilo que eu escolho, eu vejo os crentes, né? Eu vejo os crentes preocupados o tempo inteiro, o tempo todo. Fulano disse isso, cicrano disse aquilo, fulano disse isso. Quer dizer, nós estamos com o nosso foco errado. Esses cristãos que estão atolados na política, até o pescoço, olhando política, falando de política, comendo política, bebendo política, vivendo a política 24 horas por dia, eles perderam o foco da salvação. Eles analisam as coisas segundo o mundo. E enquanto que nós deveríamos estar analisando as circunstâncias ao nosso redor, segundo os ensinos da palavra de Deus. Mas a maioria não está vendo isso porque está focando errado. Porque está olhando para o lado errado. Porque está olhando para as coisas erradas. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esta é a hora do cativeiro do mundo. A grande tribulação é Deus botando todo o mundo em cativeiro. É a dor no lugar do prazer. É a agonia do aperto. É a hora onde a Bíblia diz assim, ai do mundo, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora o que se faz no cativeiro? Bom,
O mundo eu não sei, mas a igreja deve clamar a Deus. Os crentes devem clamar a Deus, devem se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo, devem aceitar sua condição de estar no cativeiro e dizer: Jesus, me ajuda, me guarda, me livra desta hora. Quem sabe, né? Eu identifico muito esse tempo da grande tribulação com a parábola das 10 virgens. E se eu estou errado, alguém me corrija. Mas é assim que eu creio. E vou terminar dizendo: não faça que nem as virgens loucas. Dá-me um pouco do teu azeite, porque o meu está acabando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.